O Wolverine dos anos 90 é muito melhor que o Wolverine de atualmente e eu posso provar! Roda a vinheta! Salve, salve quadrinheiros! Aí tá no ar mais um Quadrinho na Rede. E hoje a gente vai falar sobre a saga do Wolverine. Esse formato excelente que a Panini está trazendo aqui pra gente. Trazendo histórias que foram publicadas, histórias clássicas, algumas que fazia muito tempo que não saíam por aqui. Estão voltando para as bancas e hoje a gente vai falar sobre isso. Breve review aqui do volume 1 e volume 2 da saga do Wolverine que está saindo nas bancas pela editora Panini. Da saga do Wolverine, né, que é uma fase do nosso querido roteirista Larry Hama, né, é ilustrada pelo Mark Silvestre. É um material muito aguardado pelos leitores brasileiros. Apesar de que esse material ele já saiu recentemente, em 2018, pela Biblioteca Histórica da Panini, do Wolverine. As 3 primeiras edições que você vai encontrar aqui já saíram lá em 2018. Mas, por questões editoriais, a Panini resolveu republicar e seguir em frente essa aclamada saga. Nesse primeiro arco, a gente vai ver o Wolverine em Madripoor, sobre o codinome de Caolho. O Wolverine está lá como guarda-costa do Bar Princesa. O Wolverine está lá, está de boa, ele fez um acordo com a dona do bar e disse, olha, eu vou ficar por aqui. O Wolverine, lembrando que nessa época ele sai dos X-Men, ele está em conflito com essa questão dele ser super-herói, então ele dá uma pausa da equipe mutante e vai para Madripoor. Nesse período, então, ele faz um acordo com a dona do Bar Princesa, eu vou ficar por aqui, vou ser o segurança, contanto que tu não trabalhe com escravos e nem com drogas. No entanto, o Wolverine lá sempre vai chamar a atenção de alguns vilões. Esse primeiro arco, ele acaba se envolvendo numa conspiração da Yakuza. A Yakuza está desenvolvendo um novo tipo de droga sintética que deixa os guerreiros dela, as pessoas invulneráveis. E é nesse contexto que o Wolverine vai se encontrar nesse primeiro arco, que é uma excelente história para o Wolverine fazer o que ele faz de melhor, que é brutalizar, que é ser selvagem, que é fazer aquela briga, que é fazer aquele massa velho, como ele mesmo diz, que é bater garras. O Wolverine luta com 3 guerreiros que estão sob o efeito dessa nova droga sintética da Yakuza. E os caras ficam totalmente alucinados, é uma batalha sanguinária, é uma batalha que começa num bar, vai para um cais e os caras lutam tanto que esgotam o fator de cura do Wolverine e ele se safa por um fio. Na sequência dessa batalha, tem um outro guerreiro que é um samurai, uma espécie de samurai lá que existe uma profecia que ele só vai morrer pela espada de um homem morto. Wolverine, então, envolvido nessa conspiração, ele resolve ir estragar a festa dos Yakuza e ele precisa ser transportado de onde ele está para o Japão. E para ele ser transportado da Yakuza, ele é colocado dentro do caixão como se ele estivesse morto e levado para lá. Quando ele chega lá, ele é enterrado. E nessa situação é que tem essa cena aqui da capa, entendeu? Que ele acorda lá, uma cena super assim, Wolverine saindo das trevas, das garras, no meio do cemitério. E aí vai se dar essa batalha com esse samurai que tinha essa profecia que ele só poderia perecer pela lâmina de um homem morto, e ele acaba perecendo pela lâmina, né, do Wolverine, que, entre aspas, estava morto, mas não estava morto. Após esse arco do envolvimento do Wolverine com a galera da Yakuza, o Wolverine retorna para o Canadá. Ele vai para o Parque Nacional que tem no Canadá e fica de boa lá, peladão, fica lá se alimentando dos peixes, na natureza, como diz, na natureza selvagem. Fica de boa, tá tranquilo lá. E nesse período que o Wolverine está lá na natureza selvagem, de boa, ele é interpelado pela Polícia Real Montada do Canadá, que está em busca de um foragido que está sequestrando uma garotinha. E aí eles acabam pedindo ajuda para o Wolverine começa já a dar umas farejadas, sentir algumas coisas diferentes no ar, e identifica aonde esse fugitivo está. E eles vão em busca. Só que nessa busca, esse fugitivo é um cara extremamente casca-grossa, extremamente perigoso, ele está com uma snipe, e ele começa a devastar a galera da polícia. E aí vem a noite, só que aí que tá. Esse é uma das melhores histórias que tem nesse primeiro encadernado, porque chega a noite, essa história toma um ar sombrio, porque o Wolverine tá caçando esse cara que tá com a garotinha, e ele é um exímio atirador, e no entanto existe uma outra criatura que está caçando ambos. E aí é nessa história que tem uma coisa que as histórias atuais estão um pouco perdidas. O Wolverine, antigamente, nesse período aqui, ele não sabia suas memórias. E não lembrava das coisas, então isso servia de prato cheio para os roteiristas colocarem coisas assim muito legais assim. E aqui o Wolverine começa a lembrar, cara, eu já andei por aqui. Isso remonta àquelas histórias do Wolverine Origens,
já andei por aqui, ele começa a lembrar alguma coisa e tal, e ao mesmo tempo, o chefe da Polícia Real começa a ver algumas semelhanças, o jeito que ele fala, isso me lembra alguém, um cara que estava comigo na Segunda Guerra Mundial, e aí vem o grande plot twist. O caçador, que era o cara que tinha sequestrado a menina, acaba sendo caçado por uma criatura meio mítica, uma espécie de lobo, o Wendigo, não fica bem claro o que é. E, ao mesmo tempo, quando ela vai lutar com o Wolverine, ela reconhece o Wolverine, porque lá no passado do Wolverine, logo na época do Wolverine Origem, ele libertou essa fera de uma armadilha. E aí meio que fica isso por isso. E para completar o plot twist, o chefe da Polícia Real do Canadá lembra que o Wolverine, ele tinha lutado com o Wolverine na Segunda Guerra Mundial. E o Wolverine fica assim meio incrédulo, porque ele não lembra do passado dele, mas é uma coisa assim maravilhosa. E no decorrer dessa saga aqui, isso vai ter muitas situações dessas que eram recorrentes nas HQs do Wolverine. Na sequência, ainda nesse primeiro volume, a gente tem uma história bem legal, cheia de ação, cheia de aventura. É quando entra nessa saga a Lady Lethal. A Lady Lethal, para quem não sabe, é uma inimiga jurada do Wolverine. O pai dela foi o cientista que desenvolveu a técnica de revertir os ossos de adamantio. E por vários conflitos que teve, que ele era um cara muito perverso, a Lady Lethal acaba projetando isso no Wolverine e se torna uma arqui-inimiga dele. Sempre que ela pode prejudicar ele, que ela pode fazer treta com ele, ela vai fazer. E aí nessa onda, ela acaba descobrindo que o Wolverine ainda está no Canadá, está de boa, lá curtindo a vida. Ela faz o Wolverine entrar num vórtice temporal e eles acabam sendo transportados para a época da Guerra Civil Espanhola. Vejam só, um evento histórico que acontece aqui, aquela famosa batalha de Guernica, que tem o do Pablo Picasso e tal. O Wolverine acaba caindo lá do nada no meio dessa batalha, daqueles horrores de guerra, tendo a Lady Lethal na sua cola. E aí é muita treta, é um prato cheio aqui pro Larry Hama e pro Mark Silvestre, que adora desenhar conflito, adora desenhar batalhas. E aí tem o Wolverine batalhando, você vai ver o Wolverine já como dessa segunda capa, usando as metralhadoras para derrubar aviões, para derrubar artilharias. O Wolverine contra pilotões nazistas e toda aquela confusão para fugir do meio da guerra que está acontecendo. A Lady Lethal se une a um comandante nazista, tentando chegar mais próximo do Wolverine, tentando capturar o Wolverine, mas acaba que ele percebe que ela só quer mesmo uma vingança por vingança, ela acaba matando o cara, e aí no resumo da ópera eles retornam para o presente. Depois da treta com a Lady Lethal, que termina na primeira história desse segundo volume, o Wolverine já volta para o presente e nesse momento, para surpresa do Carcaju, ele está sendo procurado por roubo. O Wolverine é acusado por roubo e o Wolverine começa a investigar. E não só o Wolverine, entra uma querida membro dos X-Men, que é a Tempestade. Começa a investigar porque ela sabe que não é da índole do seu grande amigo o Wolverine estar fazendo essas coisas. E aí chega a grande surpresa que existe um androide se passando por Wolverine, fazendo várias coisas, fazendo várias contravenções para atrair o Wolverine para a armadilha. E qual é essa armadilha? Além desse androide, existe uma androide em forma de criança, que ela é uma verdadeira bomba ambulante. E ele está atraindo o Wolverine para ela dizimar o nosso querido Carcaju. E são várias reviravoltas que ocorrem nessa história. E aqui, novamente, temos mais um prato cheio para muita trocação de garra. Esse androide é um perfeito nêmesis do Wolverine, é muita luta, é muita treta, é muito sangue, muito drama. Acontece que no meio dessa história, a Android consegue reverter a programação dela e do Android, que é o clone do Wolverine. Eles passam a se tornar, digamos assim, uma espécie de heróis. E aí existe uma outra busca que eles acabam se envolvendo, fugindo de instalações federais, sendo perseguidos pelo exército e acabam caindo nessa que vai ser as duas últimas histórias que são muito bacanas, que é o Wolverine acaba caindo com essa Android no túnel dos Morlocks. Está tendo uma grande inundação, uma grande chuva e o Wolverine cai lá com ela e tal. Eles estão fugindo e acontece algumas coisas que eles ficam presos, eles vão morrer e eles precisam fugir dali imediatamente. Nesse contexto, Wolverine topa com um Dente de Sabre. Dente de Sabre topa com Wolverine e deles irem para uma trocação, para uma situação de que eles sempre são rivais. O Dente de Sabre simplesmente diz: finalmente encontrei você, meu filho, ao estilo Star Wars, Darth Vader e Luke.
e você é meu filho, e mesmo assim eu vou te matar. E fica aquela treta toda, e já aparece o Cable, e a coisa descamba para mais sangue, para mais violência, para esse massa velho que eram os quadrinhos dessa época, gente. Então por que eu digo que o Wolverine dessa época é bem melhor que o Wolverine atualmente? Porque o Wolverine, após o momento que ele recuperou a memória dele, tudo isso que ele fazia aqui nesse período, ele deixou de fazer, porque ele acaba tendo um senso moral muito maior do que ele tinha nesse período. Nesse período, o Wolverine era muito mais propenso à violência, muito mais propenso... Não, isso, claro, no contexto do personagem. Mas se a gente for olhar na época, essa época mesmo era uma época que era muito violenta, tem alguns quadros aqui, algumas páginas que mostram assim, coisas que hoje você não vê mais nas publicações de quadrinhos, né? E eram totalmente explicitados aqui, o sangue, a forma das vísceras, as coisas todas eram mostradas. Hoje em dia o Wolverine não parte nos quadrinhos atuais, se você comprar uma mensal, você não vai ver mais esse tipo de arte sendo feita, esse tipo de roteiro sendo feito. É um roteiro que é pela violência mesmo. Ele é todo pautado, ele te dá todos os pretextos para buscar uma violência gratuita, para buscar um embate, um confronto, para ver os caras brigando mesmo. E, tipo, é sensacional. É sensacional porque isso aqui é uma coisa que é antiga, dos anos 90 e formou muito caráter. Ninguém se tornou violento, assassino por conta disso. Mas é sensacional a gente ver hoje em dia como é que era essa coisa dessa época. E pessoal, esse foi mais um review aqui do canal Quadrinho na Rede. Espero que vocês tenham gostado. E aí, se gostou, compartilha, dê like, ajude a gente a levantar o nosso canal, dê essa força aí pra gente. E fale nos comentários, você está acompanhando a saga do Wolverine? Está acompanhando alguma outra saga? Comente, interaja com a gente, diga aí que vocês estão curtindo. E valeu, galera!